computador aí. Olá, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. O irmão está conseguindo me ouvir bem? Sim, tranquilo. Tá vento, alguma coisa, alguma interferência? Não, por enquanto não. Excelente, legal. Então vamos estar dando início hoje. Nós temos já alguns irmãos que já estão nos acompanhando aqui. Já temos alguns aqui. Vamos, então, estamos em mais um programa Estandarte, programa de número 5, né? O nosso tema continua sendo o das últimas 2 semanas, o tema tem rendido bem, né? E Sim. graças a Deus tem sido fonte de nossa edificação. E então, nós temos o nosso tema por quem Cristo morreu? Qual a extensão da expiação? Nós estamos, então, na parte 3 sobre esse tema. No primeiro programa, nós vimos que, ao observar a história da igreja, atentando à história da igreja, nós compreendemos que a doutrina da expiação ilimitada, isto é, que Jesus Cristo morreu por todos os homens, tem sido a doutrina ensinada, né? Nós podemos até mesmo chamar de doutrina ortodoxa, aquela que tem sido ensinada. No entanto, a partir da reforma protestante, né, nós vimos que alguns desdobramentos resultaram, então, em uma mudança muito grande com relação a essa doutrina. Daí nós vimos no programa da semana passada, nós estávamos, então, respondendo algumas objeções. Eu queria já passar a palavra ao irmão Citri. Mais uma vez, quero lhe agradecer, meu irmão, por estar cooperando conosco. A graça e a paz. Paz e graça, irmão. Boa noite, né, a todos que estão nos acompanhando. De fato, né, nós vimos algumas coisas interessantes aí, né, nessas primeiras partes da entrevista. Destacar aqui, primeiramente, né, um dos conceitos que nós vimos, né, tanto de expiação quanto redenção, né, que há uma diferenciação entre eles, que eles não são sinônimos e eles não são equânimes, assim, na sua própria conceituação. Então, essa diferença ajuda a gente a compreender algumas coisas aí que foram ditas aí mais para frente. E que, de fato, na história da igreja, a partir a ampla maioria, né, a ortodoxia da história da igreja até lá no século XVI foi, de fato, que Cristo morreu para salvar todos os pecados, inclusive sendo uma crença dos reformadores de primeira e de segunda geração ali, pelo menos, sendo que a expiação limitada ou redenção particular, como alguns dizem, ela foi uma crença desenvolvida pós-reforma, né, como uma consequência de alguns argumentos lógicos, né, de algumas outras crenças, e a partir daí nós começamos com essa controvérsia, né, de por quem Cristo teria morrido. Na semana passada a gente respondeu algumas perguntas, né, só para a gente relembrar algumas coisas. A primeira foi sobre a questão de se por quem Cristo morreu não for salvo, então houve desperdício no sangue de Cristo. Isso não é verdade, porque a expiação não é pecuniária, né? Ela não é um pagamento, um preço, uma transação pecuniária, ela é uma dívida judicial. Então, esse conceito de desperdício, ele não cabe aqui, né? Não é, o valor não é, digamos assim, equivalente entre si, né? Até porque a gente sabe que todas as vidas de todos os homens que viveram em todos as épocas não paga o valor do sangue de Cristo. Então, só por isso a gente já sabe que não é um valor pecuniário, que é uma transação judicial. A outra questão, né, que também foi levantada, que eu achei bom relembrar aqui, é a questão do duplo pagamento, né? Que se Cristo morreu para salvar alguém ou para pagar os pecados de alguém, e essa pessoa for condenada ao inferno, então há duplo pagamento. Isso também despreza a natureza da expiação, que é judicial, né? Inclusive, a gente tem a favor desse, ou contra esse argumento do pagamento, vários e vários eruditos, inclusive de linhas mais reformadas ou deterministas, e que esse argumento ele não se sustenta
devido ao fato de que, primeiro, como é uma dívida judicial, ela precisa ser condicionada. Então, ela só libera ou transfere a propriedade ou libera o pagamento do infrator sob uma condição imposta geralmente pelo juiz. E a Certo. segunda coisa é que, mesmo se fosse o caso, não há duplo pagamento. Nenhuma pessoa está pagando duas vezes pelo pecado, né? Na verdade, a Deus, em sua justiça, como a gente viu no exemplo da parábola lá a, do, do rei, né, e do servo que não perdoava o outro servo, que Aham. Deus, em sua justiça, pode sim imputar o pecado que foi expiado por Cristo naquele que se negou a cumprir a condição para receber o benefício da morte de Cristo. Então, isso é uma atitude totalmente justa por Deus. Então, não há injustiça da parte de Deus, e o pagamento, esse argumento, ele não se sustenta a partir do momento em que é uma dívida judicial e não pecuniária. E nós Certo. paramos por aí, né? Isso. E aí nós respondemos algumas dessas objeções e Sim, nós queremos então dar continuidade, né? isso. Antes de nós passarmos aqui para algumas, algumas dessas perguntas, eu gostaria apenas de estar passando para os irmãos verem aí o endereço. Está passando aqui embaixo na sua tela, está passando o endereço da igreja do irmão Cintri Silas, Igreja Batista Regular da Fé, na Isso. cidade de Pindamonhangaba. O endereço está passando aqui embaixo, nesse momento, na sua tela, Rua do Cardoso, número 21, bairro Alto do Cardoso. Então, quando passar a época aí dessa quarentena, os irmãos que na região façam a sua visita, conheçam Ó, pessoalmente, vai ser uma bênção, com certeza. E aproveitamos também para estar passando aos irmãos, aproveitar este momento, né? Aproveitar que estamos aqui. Acompanhe as nossas redes sociais, tá? Não perca os nossos endereços e cremos que será uma bênção. Vamos, então, nesse momento, já passar para na continuação das nossas perguntas. Vamos continuar, dar prosseguimento. Pergunta de número 7, foi essa que nós paramos na última semana. E a sim. pergunta é essa, olha só. Se Deus intentou salvar a todos pela morte de Cristo, e eles não são salvos, logo seu propósito foi frustrado? O que poderíamos responder, irmão? Então, quando a gente vai falar sobre alguma coisa, a gente precisa pensar no que está sendo perguntado. Isso vai passar pelos conceitos. Quando fala, por exemplo, tem palavras-chave aqui, por exemplo, intentou, propósito. Então, são palavras que são cruciais para a pergunta e que elas devem ser tomadas dentro com uma conceituação, de uma semântica, né, do que elas querem dizer. Isso. Quando o intentar significa que Deus, através do sangue de Cristo, pela morte de Cristo, pagou os pecados do mundo e que ele salva aqueles que creem, isso é uma intenção, certo? Então a intenção não era salvar todos pelo qual Cristo morreu. Cristo ter morrido por todos proporcionou, propiciou para a humanidade a salvação. Mas a redenção, a aplicação dos benefícios da morte de Cristo, como eu disse anteriormente, elas dependem da condição estipulada por Deus, né? A salvação ela não é Oscilou. Deu uma oscilada agora. elas dependem então da condição estipulada por Deus, né? A salvação ela não é um evento ipso facto, morreu tá salvo. Não, você tem que crer e você tem condições estipuladas por Deus para se apropriar do benefício da morte de Cristo. Isso é uma coisa bíblica. Então, Certo. assim, quando intenção e propósito forem tomados como algo assim, se Deus quer salvar todos, quer dizer que ele vai salvar a todos incondicionalmente. Isso já é uma pressuposição. Uhum. Se a gente partir do princípio que intenção e propósito é Deus quer salvar a todos e vai salvar aqueles que creem. Então, dentro dessa lógica, não há frustração de plano, Sim. porque o plano de Deus, embora em Cristo intentou a salvação do mundo,
ainda o seu plano contemplava a condição desta salvação, que era a fé. Então, Entendi. não houve frustração por Então parte de Deus. seria então no caso, podemos então, seria apenas incluir desse propósito a condição, né? Isso, isso. Seria, João 3,16 vai falar sim. muito sobre isso, né? Porque Deus amou, ou seja, escolheu amar, né? O mundo, de tal maneira que deu seu filho. Aham. Ele deu seu filho porque ele amou o mundo, ou seja, em favor da humanidade. Isso. Para que, aí daqui tem um plano de salvação, que todo aquele que nele crê, aí você tem a condição, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você tem uma Isso. diferenciação entre a intenção, o propósito, e se elas forem tomadas dentro do escopo da Bíblia, então você não há frustração de plano, nem frustração de Deus, porque ele conhecendo o futuro, ele não consegue, ele Exato. não pode se frustrar. Então não, isso não existe se você tomar as palavras com esse significado dentro desse conceito, certo? Sim, e é interessante frisar que o conceito foi derivado das escrituras. Você citou um texto bíblico que Sim, menciona isso, né? Então, sempre sim, é importante nós termos um compromisso sério com as escrituras, no sentido de que aquilo que nós pressupomos e aquilo que direciona a nossa compreensão e a nossa interpretação da Bíblia, ela tem que estar consoante, ela tem que ter respaldo sim. escriturístico, né? Muito bom. Algo mais que o irmão deseja acrescentar? Então, eu creio que Não, nesse isso ponto já foi. está claro. É. Se for Então, alguma não é dúvida, os a irmãos condição. comentem aí. Isso. Nós estamos aqui com alguns irmãos. Se você tiver suas dúvidas, viu? Mande seus comentários. Estou aqui só aguardando começar os comentários, viu? Para nós continuarmos. Então, vamos lá. Próxima pergunta, próxima objeção é esta. Olha só. Pergunta: qual o Diga. benefício da morte de Cristo para os que perecem? Se não há, então não tem por que morrer por eles, não é? Se não há Isso. benefício, então por que morrer por eles? É, uma coisa que é bom falar é que benefícios não significa exatamente benefícios eternos. Então, o primeiro ponto é esse. Se a pergunta for qual o benefício eterno da morte de Cristo para os que perecem, então não tem, porque eles negaram a expiação em seu favor. Eles não foram redimidos, eles não se apropriaram da redenção, né? Então eles não foram salvos em uma Isso. última instância. Então, obviamente, eles não têm os benefícios da salvação eterna, né? Mas assim, muitos teólogos vão afirmar, inclusive muitos teólogos que creem na expiação limitada, tá? Que é interessante, redenção particular. Ah, vão afirmar que há muitos benefícios que provêm da morte de Cristo. Por exemplo, o fato de Deus ter decidido enviar Cristo, né, ao aspecto atemporal da expiação, digamos assim, Aham. impediu que o homem fosse imediatamente destruído após a queda. Então, isso é um benefício, ou seja, vir a esse mundo, estar nesse mundo vivo já seria um benefício propiciado por expiação de uma forma temporal. A própria oferta da salvação, né? Relembrando, por exemplo, o caso da serpente, né, levantada no deserto, que ela foi levantada Uhum. para Exato. todos que foram picados, mas só foram curados aqueles que olharam para ela, Isso. né? Então, assim, alguns colocam benefícios temporais desse mundo, como a chuva, o sol, o tempo, a comida boa. Então, tudo isso seriam benefícios que provieram da própria expiação. Muitos colocam esses Muito benefícios bom. temporais como Uhum. originários da própria expiação. Então, se você falar benefício com benefício eterno, eles só existem para quem acessa a expiação através da redenção, né? Uhum. Então, eles realmente não Exato. existem, mas existem vários teólogos, inclusive defensores da expiação limitada, que falam de vários outros benefícios que provieram da morte de Cristo, da cruz de Cristo, e outros Uhum. aspectos, tanto temporais quanto atemporais. Muito bom. Então, nós vemos aí que é necessário, então, fazer essa diferenciação sobre quais benefícios, né? É, E sempre.
Exatamente. Sempre enfatizando o que é o benefício eterno de benefício temporal. E é uma diferenciação importante. Então, Só uma outra coisa interessante é que a expiação de Cristo faz parte também da condenação do homem, né? Lá em João 3, continuando depois do versículo 16, vai falar, e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, que é Cristo, e os homens amaram, que amar pressupõe, né, uma escolha, amaram mais as trevas do que a luz. Então, ela também tem esse aspecto aí, em referência àqueles que se recusam, né, esses benefícios da morte de Cristo da expiação. Então, não deixaria de ser uma resposta humana, né? Isso. Exato. Muito bom. Muito bom. E aí, pessoal? Alguma dúvida até agora? Para mim, essa é mais uma objeção que foi muito bem respondida, né? E graças a Deus aí nós vemos que, observando o material das Escrituras, nós temos então como compreender a verdade de que Cristo morreu por todos, né? Então, nós temos aqui ainda mais uma objeção. Vamos lá para ela. Essa aí é interessante. Vamos lá, é isso. Olha só, a objeção é a seguinte: existem vários textos dizendo que Cristo morreu pela igreja, por seu povo ou pelas suas ovelhas. Isso comprova que Cristo morreu somente por alguns? O que nós poderíamos responder? Essa também é uma argumentação que, embora ela não seja muito usada no mundo erudito, ela é muito popular. Então, muitos que defendem a expiação limitada usam esse tipo de argumentação, né? Partindo de uma teologia bíblica, né? De uma teologia do próprio texto bíblico, que está citando textos bíblicos, né? Não é uma pergunta de lógica ou filosófica, mas é uma pergunta baseada no texto bíblico. Então, eles usam essa questão e pode parecer uma coisa que é muito forte em favor, mas não é o caso. Existem textos que a Bíblia vai falar que Jesus Cristo morreu para salvar seu povo, para salvar a igreja. Por exemplo, Mateus 1:21, ele livrará seu povo dos seus pecados. João 10:10, eu sou bom pastor da vida pelas suas ovelhas. João 17, que a gente já falou aqui, mas a gente já viu que não é o caso lá, mas mesmo assim é utilizado nesse aspecto. Atos 20:28, né? A Igreja de Deus que vos constituiu bis para apacentados, ao qual ela resgatou com seu próprio sangue. Efésios 5:25, a voz marido, mais a vossa mulher, como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Então você vai ver vários e vários textos falando que Jesus Cristo morreu, né, de fato, aí, pelas suas igrejas, pelo seu povo, pelas suas ovelhas. O problema, e aqui eu vou partir, já que é citação de texto bíblico, a gente vai partir de uma teologia bíblica, né, de olhar gramática, grego, exegese, etc., é que existem palavras faltando aí. Porque você esperaria palavras como grego, como monos, né, que é a palavra de exclusividade, como balística, que é a palavra de especialidade, ou de como se tivesse algo especial ali, mas são palavras que não estão em nenhum desses textos, nenhum, certo? Então, o elemento gramatical de limitação que você esperaria de um texto para limitar a morte de Cristo, a expiação da morte de Cristo só por alguns, ou pela sua igreja, ou etc., eles não estão lá. E a gente chama isso de falácia da inferência negativa. O que é a falácia da inferência negativa? Inferir a partir de uma afirmação uma negação. Por exemplo, vamos supor, o Citri sentou nessa cadeira. E a pessoa, a partir daí, argumenta que o Citri sentou só nessa cadeira durante a vida, ou só nessa cadeira durante um determinado período de tempo, ou só nessa cadeira dentro dessa casa. São limitações ou negações que provêm de uma afirmação que não está dizendo aquilo. Então, quando a Bíblia diz que Cristo morreu pelo seu povo, isso não significa que ele morreu só pelo seu povo, ou apenas para salvar seu povo, ou apenas para expiar os pecados do seu povo. Isso é uma inferência negativa e é uma falácia por si só, porque ela não vem das premissas, ela é uma conclusão que não vem das premissas, que é muito utilizada, infelizmente é muito utilizada, mas ela não se sustenta, porque o texto bíblico não tem
elementos gramaticais e exegéticos para limitar os textos bíblicos, estou falando os textos da onde são seus respectivos contextos, né? Certo, E, exato. e você não vai ter elementos lógicos para limitar também essa questão, a não ser que você já parta do pressuposto que, por exemplo, que a expiação é igual à redenção. Aí, de fato, se falou que Cristo morreu pela sua igreja, você vai ter que tomar que ele morreu só para salvar a sua igreja, ou só para salvar seu povo, ou só para expiar um grupo de pessoas, mas não é o caso. Isso, se não houver uma separação clara entre as duas coisas, o aspecto geral e específico, né? Você não tem... e aplicação. Você não tem palavras que vão denotar exclusividade, como o próprio monos que eu falei, que todo mundo sabe, né? Monogamia, que é o casamento com uma pessoa só, que é a exclusividade ali. Monotonia, que é falar só num tom, ou um tom só. Monólogo, são coisas que vão denotar uma exclusividade ali que não estão lá. Lembrando que vai ter alguns textos em que, por exemplo, não vai falar todos, mas vai falar muitos, e alguns vão utilizar isso dizendo que é uma limitação. Primeiro que o fato de falar muitos não exclui o resto, né? A primeira coisa é essa. A segunda coisa é que muitos comentaristas, e aqui eu posso citar abertamente, como João Calvino, como D.A. Carson, como alguns outros aí, John Davenant vai dizer que muitos e todos eles são praticamente iguais, que o muitos é um termo utilizado só para contrastar com um, o sacrifício de um, que é Cristo, salvou a muitos, que são, ou propiciou salvação para muitos, que é toda a humanidade, digamos assim. Certo. Mas, né, só para um adendo aqui, não é exatamente respondendo a pergunta, mas só para a gente deixar bem claro que a teologia bíblica não limita, né, os textos bíblicos não limitam, não aparecem elementos gramaticais para limitar o sacrifício de Cristo a alguns poucos, digamos assim. Muito bom, muito bom. Então eu creio que mais uma objeção então que foi muito bem respondida, né? Graças a Deus. Vamos então aqui para mais uma. Nós temos aqui mais uma objeção. Estamos aqui na antepenúltima. Sim. Que é esta aí, a 10. Todos aqueles que Deus comprou serão salvos. Não há como pagar um preço e ficar sem a mercadoria. Logo, Cristo morreu apenas pelos que crerão de fato, certo? Isso. Esse aí é novamente um problema. Você vê que as perguntas, embora elas mudem um pouco aí a construção, basicamente o raciocínio é o mesmo. Então, a resposta basicamente é a mesma do raciocínio. Um problema com a natureza da expiação. A gente já viu que ela é judicial e não penal. Então, o pagamento não libera a propriedade. Essa é uma condição sine qua non de um pagamento judicial. Né? O pagamento não libera a propriedade, porque ela não é pecuniária. Né? O ipso facto, ou o que deve seguir ao fato, né, que é uma expressão latina para isso, não é de liberação imediata ou incondicional. Né? Isso não existe numa dívida penal ou judicial. Então, isso você vai acarretar prejuízos teológicos graves, como, por exemplo, que na hora que Cristo morreu, já tinha que ser liberado todos que eram salvos, ou seja, aqueles que foram salvos antes estariam ainda cumprindo pena, ainda estariam cumprindo pena. Quando Cristo morreu, eles foram salvos, e os que vieram depois, que nasceram depois, já nasceriam salvos, seria um tiro no coração da doutrina, por exemplo, da depravação total, em que as pessoas nascem pecadoras e, pecando, são condenadas. Então, isso seria um tiro na próprio coração da depravação total, se a gente tomasse a natureza da expiação como pecuniária, né, que não é o caso aqui. Isso sem contar os prejuízos teológicos gramaticais, que a gente já citou, que existe o termo comprar, agorazo, exagorazo, ele é utilizado tanto para pessoas que são salvas, como lá em 2 Coríntios capítulo 6, que fostes comprados por bom preço, quanto para pessoas que não são salvas, como em 2 Pedro 2, versículo 1. Negarão o Senhor soberano que os resgatou. Então, assim, tomar essa compra como algo pecuniário e não judicial ou penal,
acarretaria problemas teológicos graves. Então, a gente não pode cometer esse erro. Então, essa pergunta não procede. Muito bom. Muito bom. Então, nós vimos aí, então, que foi mais uma objeção bem respondida. Vamos aqui para mais uma. Nós temos aqui a penúltima objeção. Vamos lá. Olha só, a objeção 11 é a seguinte. Se Cristo não concluiu toda a obra salvífica na cruz, incluindo em quem os benefícios serão aplicados, logo, depende de uma obra humana para que a salvação seja completada, não é? Então, essa é uma pergunta interessante. Em primeiro lugar, talvez a pessoa que pense nessa pergunta ou use essa argumentação, ela não está nem confundindo expiação com redenção, ela está confundindo expiação com salvação. Salvação e expiação, eles não são conceitos sinônimos, eles não são sinonímicos, embora eles possam ser usados como, eles são metonímicos, ou seja, eles podem ser usados numa metonímia, que é pegar a parte pelo todo, o todo pela parte, né? Isso pode acontecer, isso pode ser feito. Por exemplo, quando eu falo aqui que Jesus Cristo expiou os meus pecados, eu estou querendo dizer que Jesus Cristo me salvou, porque eu já fui redimido, entendeu? Mas é uma metonímia, pegar a parte pelo todo, o todo pela parte, mas não, os termos não são sinônimos. Então, a expiação não é sinônimo de salvação, ela é parte do processo de salvação, ela é parte, na verdade, da obra da salvação. Expiar, né? Depois, a ação do Espírito Santo, a pessoa que crê ser, né? Aí depende da ordem dos salutos que você aborda, mas crer, ou regenerar e crer, ou crer, e depois ser justificado e regenerado. Então você vai ter componentes da obra da salvação, e não dá para cometer o erro de equalizar expiação com salvação, embora pode ser usado numa visão metonímica, mas não é um sinônimo, digamos assim. E a segunda parte, depende de uma obra humana. O problema é o significado de obra, porque fé não é obra, né? Então, assim, se você falar que depende de uma obra humana, você está indo contra o conceito bíblico de fé, porque fé não é obra, né? Fé é justamente reconhecer que você não pode fazer nada, você não tem obra nenhuma. Como, citando aqui Charles Spurgeon, né, ele fala que fé é a mão vazia que estende para pegar a migalha, e não há mérito em estender a mão para pegar o que foi ofertado, assim como não há mérito na fé. Embora seja uma ação humana, ela não é uma obra humana, são duas coisas diferentes. A obra é meritória, a fé não é meritória, né? A obra, ela suplementa ou complementa, a fé não suplementa nem complementa, né? Então você vai ter, assim, vários problemas de conceito se a gente pegar a forma como está sendo feito essa pergunta. Lembrando que todo processo salvífico, é claro, é fruto da graça humana e não da obra divina, e que mérito e condição não são sinônimos também, né? Então a gente também tem que deixar bem claro isso. Mérito e condição não são sinônimos, tá? Mas isso é um assunto para uma outra live aí que alguém for fazer. Mas aqui para nós, o que a gente tem que saber não tem obra a ser completada, porque se é condicional à fé, a fé não é uma obra, então não dá para falar isso. E a expiação não é sinônimo de salvação, então não quer dizer que foi incompleta, né, sobre um aspecto, digamos assim. Isso é tanto que não são poucos, inclusive nossa igreja, nós nos consideramos como monergistas condicionais nesse aspecto, justamente isso, porque o fato de uma salvação ser uma operação divina, ela não significa, embora seja uma operação exclusivamente divina, não significa que não haja a condição do aspecto humano de responder à convocação divina. Então, nesse sentido, até mesmo demonstra a soberania e o amor de Deus em convocar os homens a arrependerem-se, né? Aí seria um aspecto da expiação ilimitada que, na pregação do evangelho, quando você fala para uma pessoa que ela
se ela crê, ela vai ser salva, para qualquer pessoa que você fale isso, isso é um fato. E a expiação limitada teria um problema com isso, porque não, se você falar para qualquer pessoa se ela for crer, ela será salva, aí tem um problema, porque aquela pessoa pode ser que Cristo morreu por ela. Então é como se você estivesse oferecendo um cheque falso, uma dívida verdadeira de R$ 1.000, você estivesse oferecendo um cheque falso de R$ 1.000 para pagar uma dívida verdadeira de R$ 1.000. Que Exato, não, exato. isso estaria complicações também aí nesse aspecto. Muito bom, exatamente. E é interessante aí que é muito comum essas confusões relacionadas a questões como condicionalidade, né? A condicionalidade, como consistir em obra, e você muito bem frisou a diferença entre uma coisa e outra. Nós vamos responder aqui a última objeção. Nesse momento, nós temos aqui, vamos abrir a oportunidade para os que estamos assistindo fazer suas perguntas. E nós queremos aqui hoje, agora, nós passamos aí bastante tempo perguntando, questionando sobre a relação da questão da expiação mesmo, no seu aspecto particular e geral, né? E por que a expiação ilimitada ela é a doutrina bíblica, como já foi bem frisado. E a pergunta agora é com relação ao seguinte, olha só, a pergunta, qual a relação entre a expiação, a redenção e a perseverança dos santos em Cristo? Ah, existe um pensamento, um argumento também, né, que eu vi alguns utilizarem, de que assim, se a expiação depende ela não se assegura a redenção, então ela depende da condicionalidade e tal. A gente já viu que isso é um fato bíblico, né? Mesmo quando ela é feita de forma limitada, ela ainda é condicional, né? Ainda depende da fé para acontecer a redenção. Então, assim, alguns dizem que por isso enfraquece a obra salvífica de Cristo, ou seja, isso implica digamos assim, depois da pessoa ser salva, ela não está assegurada. Mas isso também não é a verdade, certo? Por quê? Porque a obra de Cristo e o poder dela, seu poder intrínseco, independem do homem. A partir do momento que a pessoa é redimida, ela já foi alvo da expiação de Cristo. Mas a partir do momento que ela é redimida, ela acessa todos os benefícios da expiação, certo? Então ela desfruta do poder total adquirido por Cristo e a salvação na cruz. Então, então a lógica é a seguinte: se Jesus Cristo é Deus eterno e onipotente, e a gente crê nisso, espero que todos aqui creiam nisso, né? O valor da vida e do poder do sangue é eterno, é intransponível por qualquer coisa que seja. Então, a partir do momento que você acessa esse poder através da redenção, que você é salvo, que você é transferido da propriedade para Deus, então a sua fiança, o preço é o sangue de Cristo. Então, isso é que dá a segurança. O poder do sangue de Cristo é o que dá a segurança para que o crente continue no seu caminho rumo aí até chegar no próprio Cristo, né? Chegarmos no céu, chegarmos a Deus e aí temos nossa possessão eterna. Então, assim, quando o sangue é aplicado na pessoa, ela acessa todo o escopo do poder do sangue de Cristo, que é eterno, e a partir daí nada pode ganhar desse sangue, né? Nada pode aí ultrapassar o poder aí que reside no sangue do próprio Deus, que é Jesus Cristo. Então, há uma segurança muito grande. Lá, por exemplo, em Hebreus 10, 14, né, que vai falar ali que eles estão sendo santificados, né, através do sangue de Cristo, e ali é uma palavra grega no presente particípio que tem uma perspectiva, que projeta uma perspectiva futura de aperfeiçoamento, né? E os textos que falam da redenção, ou seja, daqueles que já são salvos, sempre ligam esse poder ao sacrifício de Cristo. Então, o sacrifício de Cristo, que é a expiação em si, é da onde emana todo o poder, né, que faz com que nós sejamos salvos e continuemos salvos, e assim
subsequentemente até estarmos definitivamente Sim. com Cristo, né? Então, existe uma relação muito íntima, existe uma relação, então, muito íntima com a expiação e a nossa perseverança em Cristo até o fim. Nós vamos perseverar em É, Cristo até o fim. eu, sim, eu vejo que é uma relação muito íntima entre o poder que advém da expiação do sangue de Cristo Uhum. e o fato de que nós, assim, sendo salvos, temos a segurança nesse poder que é ilimitado, eterno, né? Excelente. E vem do próprio Deus. Excelente, porque é muito comum nós vermos alguns irmãos que pendem para um outro extremo de super enfatizar seja a responsabilidade ou a liberdade Condição, humana, né? o aspecto condicional, finda por, digamos que, levar o pêndulo extremamente para o outro lado, e que geralmente é dito que assim como o homem, por sua vontade, né, porque foi a vontade do homem, sim, se arrepender. O Sim, Deus não iria se arrepender no lugar do homem, né? Então, a partir disso, muitos afirmam que se o homem, então, ele se uniu a Cristo, por sua, claro, compungido pela graça, mas por sua vontade, né, a sua vontade cooperando com a vontade de Deus, então existe uma cooperação de vontade, mas não de energia, né, seria sim, uma energia só em ação, que é a divina, mas duas vontades cooperando sim, aí. E então afirmam então, se o homem pode ter essa liberdade para tal, a Deus deu essa liberdade para ir até Cristo, ele pode então fazer um para movimento sair. inverso É, para sair, exato. então, o problema é que a redenção não é igual à expiação, né? Então, a partir do momento em que acessa o poder eterno de Cristo, fica difícil pensar numa volta Essa aí, né, nesse possibilidade. aspecto, nessa possibilidade. Claro que eles têm os seus argumentos. Aliás, para quem quiser ver mais como é que é a relação da vontade do homem depois que ele é salvo, né, se, nessa perseverança, eu indicaria o livro Jamais Perecerão, do pastor Tiago Titilo, que é um livro bom que Sim, vai falar sobre isso, né? Mas assim, via de regra, a partir do momento que acessa o poder da expiação, não vejo uma lógica em nada que seja que transponha esse poder ao ponto da pessoa sair desse poder que ela se apropriou na redenção, exato, entendeu? Ela ser exato. como é que fala? Uma irredimida, né? Alguém que fez um Ela caminho, nasceu de novo e desnasceu, né? nasceu novo, desnasceu, então você vai ter alguns problemas aí. Isso. E é interessante notar uma coisa que normalmente eu sempre gosto de enfatizar quando eu falo desse assunto, é o seguinte, que embora o homem ele seja livre, existem determinadas coisas que são impossíveis ao homem fazer, né? E a parte da graça de Deus, o homem jamais viria para um estado de salvação. Então é necessário que a graça viesse, atraísse, iluminasse, despertasse o homem, etc., É. para poder capacitar o homem a responder à convocação. Então, e o homem é plenamente livre, apesar de livre no sentido de que ele é possível, ele é livre para fazer tudo o que é possível. Pode, pode até fazer uma, uma antagonização, né? Que sem a graça de Deus, Isso, o homem nunca viria a Deus. E isso, assim exato. que, com a salvação de Deus, né, em posse da salvação de Deus, o homem É jamais sai. impossível. Exato. Pronto, Exatamente, esse é o ponto. Né? tá certo? A perseverança ela é a consequência e não a causa da eleição. Então, Uhum, muito bom. Então, eu creio que essa é mais uma objeção que foi muito bem respondida, né? sim, Sobre, tomara que sobre sim. a relação. Sim, com certeza eu estou. Eu fui muito edificado durante essas 3 semanas e quero já lhe agradecer, meu irmão. Apesar de, desde ontem, essa noite agora, interessante a gente notar que na semana passada eu estava até bem de saúde, e aí essa noite agora eu fiquei a noite toda com febre, aí foi aquela confusão, eu estava até com medo de não poder estar aqui com o irmão, né? Mas Deus nos deu essa oportunidade, né? O irmão Robson Miranda Sim. comentou aqui, Romanos 8:30, e aos que predestinou, eles também chamou, e aos que chamou, eles também identificou, e aos que identificou,
também igualmente glorificou. E aí, irmão Robson complementa, né, que se fosse possível cuidar da salvação, nós aprenderíamos, sem dúvida. Com toda certeza, irmão Robson. Essa é uma paráfrase, é uma frase do John MacArthur, pastor John MacArthur. Fala isso. Então, na verdade, não é a surpresa não é alguém perseverar até o fim em Cristo. A surpresa, na verdade, não seria alguém perder a salvação, seria alguém perseverar até o fim. Então, de fato a graça de Deus mesmo operando em nós, né? Então, irmão Citri, eu quero abrir aqui essa oportunidade para o irmão fazer suas considerações finais. E caso, primeiramente, desculpe, eu prometi na semana passada que nós iríamos abrir espaço para perguntas, né? Sim, inclusive o irmão Márcio, ele puxou a nossa orelha, viu? Puxou a nossa orelha e ele queria perguntas. E aí, eu não sei se... Estão abrindo aí, agora é a hora. Agora é o momento, viu, meus irmãos? Faça suas perguntas aí, se você tiver algum comentário para fazer nesse momento. Como nos casamentos falha agora, o cara se para sempre, né? E, então, é interessante a gente notar como muitas vezes existe um compromisso maior, algum compromisso maior com um sistema de interpretação pré-definido, palavra, né? Às vezes no piloto automático. Isso geralmente acontece, sim, ninguém está safo disso, até nós podemos fazer isso. Com certeza. Mas a partir do momento que a gente vai construir alguma ideia a partir da Bíblia, né? Eu sempre enfatizo isso quando eu posso, que a gente tem que deixar a teologia sistemática um pouquinho de lado e ir na teologia bíblica para ver o que está sendo falado, para que depois nossas ideias, a partir do momento que são construídas, não estejam em confronto com aquilo que a própria palavra diz, né? Para a gente não cair em erro de anacronismos, por exemplo. Muita gente tem um problema com anacronismos, né? Às vezes, argumentando em círculo, né? De figuras de linguagem, de tipos de texto. Então, tudo isso é evitado dentro do escopo da teologia bíblica, né? Antes que a gente antes que a gente estruture o pensamento dogmático, né? É bom a gente ter ideia, os conceitos que a Bíblia ensina, né? O que a Bíblia fala sobre expiação, o que a Bíblia fala sobre redenção, são sinônimos? São as mesmas palavras? Tem diferença? Qual o contexto em que elas são usadas? Um contexto penal, pecuniário, judicial, né? Quais são os padrões de Deus para o uso dessas palavras? E por aí vai, são perguntas que devem ser respondidas antes que nós passemos a estruturar o pensamento, para que na estruturação nós não percamos o conceito, né? A gente não perder aquilo que a Bíblia diz de fato. Sim. Até mesmo é importante um estudo sobre os próprios atributos de Deus, né? Se me permite, é necessário a gente atentar aos próprios estudos, a um estudo sobre os atributos de Deus que vai nos facilitar muito, porque Deus jamais vai agir de maneira contrária à sua natureza. Então, quanto mais nós conseguimos conhecer sobre a natureza de Deus, mais isso vai irradiar a nossa teologia bíblica. Os atos divinos de redenção, ficará cada vez mais claro o modo como Deus agirá, claro, sempre derivando o seu ato da sua natureza. Então, sim. Maravilha. É muito importante saber isso. Exatamente. Bem, eu abri aqui o espaço para os irmãos fazerem essas perguntas. Até agora aqui eu não recebi nenhuma. Então, eu creio que ficou bem claro para todos, né? Graças a Deus, nós completamos hoje o 5º programa Estandarte. Começou despretensiosamente. Isso iniciou com um grupo de WhatsApp, conversando com o pastor Rui. O pastor Rui Dias foi o primeiro entrevistado nos primeiros 2 programas. E aí nós, então, vamos falar sobre esse assunto, vamos. E aí nós fizemos o primeiro e o segundo vídeo. E aí ficou interessante, aí eu chamei o irmão e está participando conosco. Então, quero já nesse momento, então, aproveitar esse momento, já que não tivemos perguntas. Quero lhe agradecer por nos presentear aí com seu tempo. O tempo é importante, você gastou um pouquinho de tempo para nós aí nessa cooperação com o Reino de Deus. E quero já lhe agradecer, meu irmão, e pedir para fazer suas considerações finais e palavra de oração para nós concluirmos por hoje.
agradecer ao irmão, né, pela outra oportunidade de a gente estar aqui, expondo um Amém. pouco daquilo que a gente vê na Escritura, né? Amém. Respondendo algumas questões, algumas indagações, né? Indagações que a gente tem que lembrar que muitas vezes são honestas, né? Muitas vezes Sim, são dúvidas mesmo que acontecem, que ocorrem, né, entre as pessoas. A gente pode aqui elucidar, ou pelo menos tentar elucidar alguma coisa ou outra, né? Agradecer primeiramente a Deus também, né, amém. por estarmos aqui. Agradecer minha esposa que me aguenta, né? Ariadne, ela não está aqui, mas já vou deixar o agradecimento aí para ela, que ela Amém. me aguenta lendo o livro e ocupando um espaço aqui, etc. E agradecer aos irmãos que acompanharam, né, essas lives. Amém. Isso. Espero que tenham adquirido bastante conhecimento. Aqueles que têm a sua posição, se não mudaram, pelo menos fortaleceram, né, ela através do embate, através de ouvir, né, uma posição que é a nossa. Então a gente espera que seja feito sempre para que o reino de Deus continue crescendo e avante, né? Essa, Amém. esse é o propósito aí do conhecimento. E agradecer a todos também, de uma forma geral, pelo tempo que disponibilizaram para ver esses vídeos aí dessas entrevistas que nós fizemos. Amém. E fica certeza que a gente vai lhe chamar de novo, viu? Você vai estar por aqui. Depende do tema, eu aceito. Depende do tema. A gente vai trazer algumas surpresas aí. Eu espero que sei que Ah, história da igreja você domina bastante, então a gente vai bolar alguma coisa nesse sentido aí também, para estar conversando. Pode ser? tá certo. Pode ser, Maravilha. se eu souber, eu venho. Maravilha. Bom, Citri, muito obrigado. Sua palavra de oração, Sim, para nós concluirmos. certo. Vamos orar então, irmão. Senhor Deus, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que temos aqui, Senhor, de explanar um pouco a tua palavra, que o Senhor possa estar nos abençoando, Senhor, abrir nossos corações para que possamos entender através do Santo Espírito aquilo que o Senhor diz, Senhor, aquilo que o Senhor quer que nós façamos, Senhor, quer que nós conheçamos, e que através disso possamos mudar nossas atitudes, Senhor, possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, para que possamos estar à estatura, Senhor, do perfeita, e que possamos, Senhor, sempre trabalhar, Senhor, sempre fazer aquilo conforme que a tua vontade comanda, Senhor. Queremos agradecer, Senhor, por todos os irmãos que estão assistindo, que assistiram essas 3 entrevistas, possa estar abençoando, edificando eles, Senhor, através da palavra, e agradecer, e pedir, Senhor, para nossas igrejas, Senhor, que você possa estar fazendo com que elas cresçam, Senhor, sempre, sabemos que a obra é sua, que você possa estar auxiliando sempre no crescimento delas também, Senhor. É tudo isso que pedimos, agradecidos, em nome do teu Filho, amado Jesus Cristo. Amém. 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 E aqui, apenas para dar surpresa, já na oração final, o irmão Eric comentou aqui Sim. também. Boa noite a todos. Boa noite, irmão Eric. Que Deus o abençoe. Quero apenas passar para os irmãos aqui rapidamente os endereços das nossas igrejas, para, novamente lembrando, tá? Nós não estamos quebrando a lei dos homens, tá? Aqui é o endereço para quando passar esse momento, nós estarmos, você está nos visitando, tá? Primeiramente aqui, aí está passando aí embaixo, tá? O endereço da Primeira Igreja Batista da Promessa. A Primeira Igreja Batista da Promessa aqui em Rio Branco. Você pode ver aí, ela fica na BR 364, bairro Belo Jardim 2, em frente à Amazon Guides, próximo à escola Paulo Freire. Então não tem erro ali, você vai ver o prédio da nossa igreja. A Segunda Igreja Batista da Promessa também, está passando aí embaixo, Rua Maria de Oliveira, número 27, bairro Nova Estação. Tá? Você vai encontrar aqui, tem a placa na frente lá, você vai ver. E também a Primeira Igreja Batista da Promessa, lá em Manaquiri, Amazonas, pastor Mike, no Lago Janauacá, comunidade italiana. Nossos irmãos estão ali também, adorando ao Senhor. E, mais uma vez, nós temos também o endereço do nosso convidado da igreja, o irmão Cipri. Deixa eu só... Deu uma travadinha aqui. Endereço da Igreja Batista Regular da Fé. Né? Eu vou ter que ler aqui que não está aparecendo. A Igreja Batista Regular da Fé fica na Rua do Cardoso, número 21, bairro Alto do Cardoso, em Pindamonhangaba, São Paulo. Então, passando aí esse momento de convite, faça uma visita e vamos lá adorar o Senhor e trabalhar no reino. Citri, graça e paz. Deus abençoe, meu querido. Paz e graça, irmão. Amém. Amém.